Olá, alunos! Vamos gravar a aula de hoje a respeito do papel do psicólogo, os princípios fundamentais desta profissão. Na última aula, nós conversamos um pouco que a profissão do psicólogo ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia e este documento, ele tanto diz sobre o trabalho que o psicólogo deve desenvolver, como também regula as ações, ou seja, acompanha, avalia para poder ter intervenções quando a ação é inadequada. Então, nós vamos estudar hoje quais são os princípios fundamentais da psicologia do ponto de vista do Conselho Federal de Psicologia. O ponto de partida da nossa reflexão é a questão da saúde. Na última aula, conversamos também que a psicologia é uma profissão que está linkada, que está organizada pensando dentro das profissões direcionadas para a questão saúde no nosso país, tá bem? Mas isso não significa que o psicólogo só trabalhe com pessoas que estejam doentes, mas com certeza, o papel do psicólogo é garantir questões de saúde mental, física, social, nos lugares ou nos ambientes onde as pessoas estão. Então, o que acontece? A atuação do psicólogo está linkada com uma determinação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de saúde, de doenças ou enfermidades. Então, dessa forma, quando o psicólogo em um ambiente atua buscando oferecer condições de bem-estar, ele está trabalhando a saúde. Quando ele está em um lugar oferecendo condições de melhor relacionamento social entre os indivíduos, de melhor sensação de bem-estar, ele também está trabalhando a saúde. Dentre os princípios fundamentais da psicologia, o primeiro é o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e a dignidade e integridade do ser humano. Então, o psicólogo vai estar sempre preocupado em verificar o sentimento de dignidade do ser humano. Se o ambiente onde a pessoa trabalha, estuda, vive, está oferecendo sentimentos de dignidade, faz com que esse ser humano se sinta completo, sinta direitos, sinta oportunidades. O segundo item fala que o psicólogo vai trabalhar promovendo o bem-estar do indivíduo e da comunidade. Então, o que significa isso? Que o ser humano é um ser social. Então, não adianta eu garantir a dignidade de um indivíduo enquanto outros indivíduos não estejam gozando dessa mesma possibilidade, desse mesmo bem-estar. Então, o trabalho do psicólogo ele está sempre voltado a esse diálogo entre o indivíduo e a comunidade. E também no restante desse tópico, ele fala a respeito da descoberta de métodos e práticas que possibilitem a consecução desse objetivo. Então, o psicólogo é, por natureza, um pesquisador, um estudioso, porque ele vai estar sempre buscando métodos e práticas, ou seja, possibilidades que esse trabalho possa ser desenvolvido, garantindo o objetivo de dignidade do ser humano. O item 3 fala que o psicólogo, em seu trabalho, procurará sempre desenvolver o sentido da sua responsabilidade profissional, através de um constante desenvolvimento pessoal, científico, técnico e ético. Então, dessa forma, o trabalho do psicólogo precisa estar em constante avaliação, em constante acompanhamento, para que o trabalho esteja sempre aprimorado, no ponto de vista científico, por exemplo, considerando novas descobertas da ciência, novas possibilidades, avanços da nossa cultura e da nossa sociedade. No sentido técnico, buscando novas possibilidades, novas metodologias. Não é porque se descobriu um teste, por exemplo, que não vai se buscar avanços, testes melhores, possibilidades melhores. A avaliação ética também é extremamente importante, porque com o avanço da sociedade, da cultura e da ciência, aparecem coisas novas, possibilidades novas que a psicologia também sempre estará pensando e considerando.
A atuação do profissional psicólogo compreenderá a análise crítica da realidade política e social. Então, a psicologia está sempre de mãos dadas com a possibilidade de avaliação, de reflexão sobre a realidade humana. O psicólogo estará sempre relacionado a estudos, pesquisas da sua área e das ciências em afim. Então, o psicólogo, ele é, por natureza, um pesquisador, um cientista, porque sempre vai estar buscando avanços e acompanhando os avanços que a ciência humana vai adquirindo. E o psicólogo colaborará na criação de condições que visem eliminar a opressão e a marginalidade do ser humano, a marginalização do ser humano. Esses conceitos são extremamente importantes, porque se o trabalho do psicólogo está em diálogo com a dignidade humana, não há por que a gente desconsiderar situações de opressão e de marginalização. E o trabalho do psicólogo, sempre que ele estiver vinculado, linkado, relacionado com os direitos humanos, né, das Nações Unidas, então será um caminho seguro de que é um trabalho bom, de que é um trabalho ético e de que é um trabalho que está trazendo avanços para a humanidade. Eu coloquei uma frase, uma reflexão de um pensador, porque ser psicólogo é muito mais do que ele ter um consultório e fazer atendimentos. É muito mais do que ler Freud, Skinner, Lacan, Bauman e tantos outros teóricos. Ser psicólogo é olhar de uma forma mais nítida o que realmente importa. Ser psicólogo é se importar com causas sociais e se engajar em. Esse texto está trazendo para a gente uma visão da psicologia, do psicólogo como um profissional que está pensando sobre o mundo. Esta é uma coisa muito importante para a gente pensar. O psicólogo não precisa ser um teórico que vai saber teorias e autores e conhecimentos, mas ele é alguém que está pensando no mundo de hoje, no que está acontecendo hoje, na realidade vivida. E essa questão do engajamento social, do participar, do sempre buscar colaborar. E por último, eu coloquei essa imagem, que é uma imagem a respeito do Dia do Psicólogo, considerando que o psicólogo vai atuar organizando as considerações, as avaliações, os pensamentos da pessoa que está junto a ele. Eu vou ampliar essa imagem, porque essa imagem traz para a gente uma ideia do psicólogo clínico, né? O atendimento face-to-face, né? Ou seja, face a face. O trabalho do psicólogo vai dessa experiência para muito mais do que essa experiência. O psicólogo vai sempre tratar esses emaranhamentos, essa lãzinha misturada que a imagem está trazendo, seja na escola, seja num espaço de esporte, num espaço comunitário, numa empresa, tá? Onde o psicólogo estiver atuando, ele vai atuar considerando, enxergando qual é a condição humana nesse ambiente, qual é a condição humana neste local, para poder fazer essa reorganização, desfazer esses emaranhados, para poder garantir a dignidade humana. Então, a nossa aula vai se encerrar por aqui, as nossas reflexões a respeito do que o psicólogo pode contribuir nos locais da nossa sociedade.